Alô, Paz Church, graça e paz, tudo bem? Pessoal, nós estamos avançando mais um pouquinho hoje no nosso programa Conheça a Sua Igreja. Então, no primeiro dia, nós falamos sobre a visão do MDA, a visão dos corações, e foi muito tremendo, assim, a supervisão nas células, vendo assim, a criatividade do pessoal apresentando os corações da visão, foi joia demais, vocês estão muito de parabéns. E aí, nós falamos então, na visão ali dos corações do reino de Deus, que o coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. E o coração da igreja do Senhor Jesus é a igreja local. O coração da igreja local é o Life Group, ou a célula. Inclusive, na semana passada nós falamos desse coração aí, o Life Group, a célula, quando a gente falou na visão do purê de batatas. Top demais de novo, muito purê nas células, né? Eu vi o pessoal fazendo muito purê, muito gostoso. Ninguém quer saber de célula saco de batata, todo mundo quer célula purê de batata, top das galáxias, né? E hoje a gente vai falar desse coração dos corações, que é o coração do Life Group, ok? Que é a célula, que é o discipulado 1 a 1, não é? E aí, a gente vai facilitar essa palavra nas células essa semana, né? Por isso que eu estou aqui, para te ajudar, para fazer um resumo, não é? Para que você possa compartilhar essa palavra lá na sua célula, ok? E eu estou me baseando nessa palavra, na verdade é uma série de palavras do pastor Eibe, todo mundo sendo bem discipulado, parte 1, parte 2 e parte 3. A gente vai colocar ali na descrição do vídeo essas palavras. Vai ser muito importante, é muito importante você assistir, porque aí vai ter aí mais de 3 horas de palavra, né? E tem muita coisa, muito detalhe importante que eu não tenho como aqui em 15, 20 minutos te passar. Mas eu vou te dar uma noção geral, vou te dar um esboço, não é? Eu acho que vai ser de grande ajuda aqui esse resumo que eu vou te dar para você compartilhar na célula, tá certo? Então, vamos avançar. Todo mundo sendo bem discipulado. Um dos valores mais importantes do MDA é que todos sejam bem discipulados. Isso aqui é uma chave, não é? Então, é interessante uma coisa importante aqui, gente. Os verdadeiros seguidores de Jesus querem ganhar almas para Jesus. Está no DNA deles. O pastor Eibe sempre repete, ovelha sadia sempre dá cria. Agora, olha só, pode ter um impedimento aí vai entrar o discipulado 1 a 1, né? Porque tem um impedimento aí. Lá em Hebreus 12, 14, diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu achei muito interessante, gente, essa interpretação, né? Para mim é uma revelação aí do pastor Eibe, quando ele diz o seguinte, quando fala assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, a gente sempre pensa assim, se eu não tiver paz com todos e se eu não me santificar, eu não vou ver Deus no sentido de que eu não vou ser salvo e eu não vou ver o Senhor, né? A gente tem essa interpretação. Eu achei muito legal como ele colocou, ninguém verá a Deus na minha vida. Se eu não tiver paz com todos e se eu não for realmente transformado por uma vida santificada, ninguém vai ver Deus na minha vida. Então eu estou ali querendo ganhar almas até, né? Porque eu sou eu nasci de novo, eu estou querendo ganhar almas, mas as pessoas não ouvem a minha vida, vamos dizer assim, né? Porque as minhas ações estão falando tão alto que elas não estão ouvindo as minhas palavras, não é? O meu testemunho não está sendo legal. Isso pode estar sendo um impedimento para o reino de Deus, porque eu não estou ganhando alma muito bem, muito menos cuidando bem delas, não é? Então Deus não quer apenas perdoar o nosso pecado. Isso aconteceu, não é? Jesus morreu pelos nossos pecados, o sangue dele nos purificou dos nossos pecados, mas nós precisamos manter uma vida de pureza, de santidade, as pessoas vão ver Jesus na nossa vida e aí elas vão nascer de novo e o reino vai expandir. Agora, isso pode ser um impedimento, então. E o discipulado, qual que é o papel do discipulado aqui? É justamente isso, é curar, não é, o novo convertido,
curar de fato, não é, aquela pessoa. Quando eu digo curar, envolve aí libertação também, não é? Porque olha o que diz aí Tiago 5,16, fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Não é? Então, quando a gente confessa para Deus, né, 1 João 1,9 fala para a gente confessar os nossos pecados a Deus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Top! Não é? Então a gente pede perdão para Deus, a gente peca e a gente pede perdão para Deus, Deus nos perdoa tantas vezes quantas nós pecarmos. Agora, eu preciso ser liberto desse pecado, eu preciso ser curado disso. Isso tem que sair definitivamente da minha vida para que eu tenha um testemunho que atrai as pessoas para Jesus. Olha só que coisa importante no discipulado. Aí, gente, vocês vão assistir lá, nessa primeira parte da palavra do pastor Eibe, vão ver o testemunho dele. Que tremendo, que na verdade esse testemunho dele vai ser a gênesis do MDA, né? O início ali do MDA, porque ele vai contar, não é? Eu acho muita coragem do pastor Eibe, assim, né? Muita transparência dele, homem de Deus demais. E ele vai contar a vida que ele estava vivendo, mesmo como um pastor solteiro. Não é uma vida de pecado que ele estava vivendo, não de prostituição grotesca, mas ele vai contar lá os detalhes. E aí ele estava lutando com aquilo, ele chorava porque ele não conseguia vencer aquilo. Não existia essa coisa de discipulado 1 a 1 na igreja, né? Na Igreja da Paz, na Paz Church. Mas aí ele ficava lutando sozinho, aí ele se arrependia, aí ele ficava um pouco em vitória, daqui a pouco ele caía de novo, até que um dia o pastor Lucas, que era o irmão mais velho dele, perguntou para ele como que ele estava e fez umas perguntas mais diretas, e aí o pastor Eibe acabou se abrindo. Ele se abriu que ele caía naquelas áreas ali, ele estava em pecado naquelas áreas ali, não é? E ele percebeu que quando ele abriu com Lucas, ele ficou mais tempo em vitória, diferente de quando ele não tinha aberto com ninguém, que ele vivia em pecado e se arrependia e caía, se arrependia e caía. Mas agora quando ele abriu com o pastor Lucas, ele ficou mais tempo em vitória, não é? Só que aí ele caiu de novo. Mas ele ficou com vergonha de contar de novo o pastor Lucas, de procurar o pastor Lucas, então ele não contou. Ele pensou assim, eu não vou mais me abrir. Quando eu vencer sozinho essa guerra, essa luta contra o pecado, aí eu conto para ele. Mas ele ficou caindo de novo, e aí um dia o pastor Lucas encontrou o pastor Eibe e perguntou para ele assim, como que você está? Né? E o pastor Eibe, pela fé, ele conta, que ele disse, eu estou bem. Né? E ele sentiu que ele não estava mentindo, ele estava bem, não é pela fé. Mas aí o pastor Lucas foi mais incisivo e mais detalhista. Ele falou assim, e naquela área que você me confessou, como que você está? Aí o pastor Eibe disse, aí eu não podia mentir. E ele contou então tudo como que ele estava. Né? E ele estava, ele tinha caído de novo. Então, aí quando ele se abriu, ele percebeu que ele finalmente ficou em vitória. E toda vez que ele sentia uma tentação naquela área, ele corria para o pastor Lucas. Então ele aprendeu esse princípio, que é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Olha só que coisa legal. Não é? Então ele ficou em vitória, não é? Aí ele casou com a pastora Andréia, e 3 ou 4 anos depois, o pastor Lucas faleceu. Não é? Nós sabemos que o pastor Lucas faleceu num acidente de avião. E aí, gente, o que aconteceu? O pastor Eibe recebeu um novo discipulador, que era o pastor Paulo Jeff, não é? Que é inclusive cunhado dele, e eles são muito amigos, e o pastor Eibe se submeteu totalmente à liderança dele, mas eles talvez não tivessem tanta intimidade, e o pastor Eibe não se abria mais com ele, não se abria, ele não tinha essa liberdade, ele foi ficando sem se abrir, e ele mesmo como um pastor agora casado, ele começou a ter novamente aquelas lutas. Ele não adulterou, nada disso fisicamente, mas aquelas lutas contra a lascívia, não é? E aí ele então teve uma visão. Olha só que visão interessante, gente. Essa visão que ele diz que ele não sabe se foi uma visão ou um sonho, mas ele viu 2 quadros. Então, no primeiro quadro, era como se ele estivesse debaixo de um guarda-chuvas, ele se via debaixo de um guarda-chuvas, e Satanás jogando os dardos inflamados nele, mas os dardos batiam no guarda-chuva e o pastor Eibe ficava seguro. E no outro quadro, ele se via
não é? Ali parado, mas o guarda-chuva, ele não estava debaixo do guarda-chuva, o guarda-chuva estava meio que do lado dele, e os dardos inflamados caíam novamente nele, não é? E aí o Senhor interpretou aquilo para ele, ele disse, esse guarda-chuva, o primeiro guarda-chuva era o pastor Lucas, que você se submetia a ele, você abria o seu coração para ele, e aí Satanás não conseguia te atingir. O segundo quadro, esse guarda-chuva é o pastor Paulo, que você tem o seu guarda-chuva, mas você não se coloca debaixo dele porque você não é transparente com ele. E por isso que você está quase em queda novamente. Aí, naquele dia ali, começou dentro do pastor Eibe esse desejo de se abrir, ele correu, se abriu com o pastor Paulo e ele percebeu que ele ficou em Vitória, permaneceu em Vitória e ali começou dentro dele esse desejo de que todo mundo fosse bem cuidado um a um. Olha que coisa legal, não é? Não é legal a gente saber, não é, a gênesis, né, do MDA. Então o pastor Eibe começou ali, começou a desenvolver esse projeto que até hoje cresceu, não avançou e se tornou esse mega projeto, né? Agora, só para eu terminar, não é? Eu quero dar um exemplo, eu quero te dar mais 3 motivos para que você tenha um discipulador. Então lá vai, o primeiro você já tem aí, não é? Que o discipulado, ele te liberta, ele te cura, ele te protege. Então, quando você abre ali com o seu discipulador, você está coberto, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Esse é o primeiro, não é? Agora, eu vou te mostrar mais 3 aqui, bem rapidamente, e assim, para te desafiar mesmo, a ter realmente um discipulador. Não faz de conta, né? Mas ter alguém que realmente funciona, um guarda-chuva, não que está do seu lado, né? Mas um guarda-chuva que você realmente se coloca debaixo, que você é transparente. Aí eu vou te dar esses 3 motivos baseados na história do rei Joás. Ele foi um rei fantástico, fantástico. Foi um dos melhores reis que Israel teve, mas o final dele não é bom. Mas por 40 anos ele foi top das galáxias. E eu vou ler aqui para vocês, 2 Reis 12, versículo 2, diz assim: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Interessante. Por 40 anos, enquanto ele foi governado, enquanto ele era dirigido, enquanto ele tinha alguém que falava na vida dele, que ele podia se abrir, alguém que tinha coragem de corrigi-lo, ele foi um grande sucesso. Interessante que o Joás, ele era filho do rei Acasias, e aí o que aconteceu? O rei Acasias morreu, e a mãe do rei Acasias, portanto a avó do rei Joás, mandou matar ou matou toda a descendência real para que ninguém reivindicasse o trono, não é? Então, para que ela reinasse, a Atalia reinasse. E aí, nesse momento, é que o Joiada, com a esposa dele, capturam o pequeno Joás, que ele tinha 6 anos, não deixaram que ele fosse morto, e aí, olha só, o Joiada, como o sumo sacerdote, vai não só educá-lo, mas vai treiná-lo, não é? Por toda a sua infância, adolescência e juventude. E ele vai se tornar esse homem fantástico que ele se tornou. Isso é discipulado, né? Então eu falei que eu vou te dar 3 motivos para que você tenha um discipulado que funciona. 3 motivos a mais, porque você já tem o primeiro lá. Então veja bem, por causa da autoridade espiritual. Gente, isso aqui é muito, muito, muito sério. Muito sério. Nós precisamos de autoridade espiritual. Nós todos estamos numa guerra espiritual, né? E nós precisamos então ter patente, ter autoridade. Então olha só o que diz, 2 Reis 12, 2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, percebe? Por que o Joás teve autoridade? Porque ele estava debaixo de uma autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade, né? Lembra quando Jesus enviou os 70, lá em Lucas 19? Ele enviou ali, Lucas 10, versículo 19, ele envia os 70 e eles voltam super entusiasmados, super empolgados, Eles falam assim: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Eles estavam empolgados, impressionados com a própria autoridade deles, porque Jesus não foi pessoalmente, Mas aí,
Por que eles tinham autoridade? Porque eles foram enviados pela autoridade de Jesus e eles voltaram para prestar contas para o homem Jesus, para a autoridade delegada deles aqui na terra. Gente, a autoridade hoje, depois de Adão, é toda delegada, não é? O único que recebeu a autoridade direta de Deus foi o Adão. Não é? Todos nós estamos debaixo de alguma autoridade delegada ou constituída por Deus. Quando a gente submete a essa autoridade, a gente está se submetendo ao próprio Deus. Está lá em Hebreus 13, a partir do versículo 1, não é? Então, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Por que o Joás tinha autoridade? Por 40 anos ele teve autoridade. Porque ele estava debaixo da autoridade do sumo sacerdote Joiada. Gente, o próprio Jesus, quando esteve aqui como homem, ele se colocou debaixo da autoridade do João Batista, não é? Já pensou, ele foi lá e ele decidiu, a Bíblia diz que ele foi lá a fim de ser batizado pelo João Batista. O João Batista ficou desesperado, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, não é? E Jesus disse, você vai me batizar para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, eu não tenho nenhum privilégio, não é? Eu tenho que estar debaixo de uma autoridade delegada também. Olha que coisa linda. Jesus estava debaixo da autoridade dos pais dele. Jesus pagou os impostos, não é? Então ele estava debaixo das autoridades, por isso que ele teve uma autoridade acima de toda a autoridade. Então a segunda razão, né? A primeira você entendeu. Por que você precisa de um discipulador? Porque você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de um guarda-chuva. Não é? Satanás respeita isso. Quando você está ligado a alguém, quando você não é um membro separado do corpo, não, você é um membro ligado, você é um membro que presta conta. Não é? E a segunda coisa, por causa da sua autoridade espiritual, você precisa estar debaixo de uma autoridade. E a terceira coisa aqui, por causa da transferência da unção. O que é a unção? É uma capacitação sobrenatural para realizar a obra, a missão de Deus. O propósito de Deus na nossa vida, não é? Então, essa capacitação sobrenatural, essa unção é transferida por meio do discipulado. Quer ver? Olha só, na história do Joás, 2 Reis 11:12. Então Joiada fez sair o filho do rei e pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram, viva o rei. Quem ungiu o rei Joás? Não foi ele mesmo, não é? Eu acho que nós somos de uma geração que os pastores estão se ungindo, né? Um monte de apóstolo se ungindo apóstolo, um monte de líder se fazendo líder. O cara simplesmente quebra com a liderança dele, começa a igreja lá do lado da outra igreja, ele mesmo se constitui. Não. A unção, ela tem que ser transferida pela autoridade constituída. Que coisa tremenda. Foi assim com Elias e o Eliseu. Lembra? O Eliseu era o discípulo do Elias, ele era servo do Elias, e a Bíblia diz que o Eliseu pediu para o Elias, não é? Ali, 2 Reis 2:9, para que ele recebesse uma porção dobrada do espírito de Elias. Isso é unção, é uma capacitação sobrenatural. Quando você analisa o ministério do Elias e o ministério do Eliseu, você vai ficar impressionado como que o Eliseu seguiu o Elias, né? Até mesmo no episódio ali da ressurreição do menino, o Eliseu fez tudo direitinho como o Elias ensinou para ele, não é? Mão na mão, boca na boca, olho no olho, deitou sobre o menino. O Eliseu repetiu isso lá na frente. E depois, quando Deus resolveu recolher o Elias, não é? Ele disse para o Elias, ungiu o rei, não é? Ungi o profeta, e olha só o que diz aqui, 1 Reis 19:15. Unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu ungirás profeta em seu lugar. O Elias nunca ungiu Hazael, nunca ungiu Jeú. Ele desobedeceu? Não. Deus considerou a missão cumprida, porque o discípulo dele, o Eliseu, fez essas coisas. Que coisa tremenda, porque ele recebeu a unção do Elias, ele continuou a missão. Então, primeira razão, cobertura, o guarda-chuva, você precisa disso. Segunda razão, a autoridade espiritual, porque você precisa ter autoridade espiritual contra Satanás, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Transferência de unção, você recebe essa capacitação sobrenatural quando você está ligado em alguém, que está ligado em alguém, que está ligado em alguém, que está ligado em alguém, não é? E isso é muito tremendo, não é? E aí,
A quarta e última coisa, por causa da cobertura de oração. É muito interessante, olha o que diz aí 2 Crônicas 24:17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei Joás. E o rei os ouviu. Irmãos, por 40 anos, esses caras estavam ali, em volta, pressionando para que os ídolos voltassem para o templo, não é? Para que tudo voltasse ao que era antes. Mas estava lá o sumo sacerdote Joiada, intercedendo pelo rei, aconselhando o rei também, não é? Corrigindo o rei, que era um filho adotivo, era um discípulo, não é? Era um filho do coração, era um discípulo, e o Joás sempre ouvindo, sempre debaixo daquela cobertura, não é? Sempre debaixo daquela cobertura de oração também. Quando Joiada morreu, é interessante, porque naturalmente o Joás devia se colocar debaixo do próximo sumo sacerdote, que inclusive era filho do Joiada, que era o Zacarias. Era o Zacarias, não é? Ele deveria se colocar debaixo, não é? É parecida aí a situação com o pastor Eibe, né? Que quando o pastor Lucas morreu, veio o novo discipulador. Ele não se opôs, não é? Ele não se rebelou contra o pastor Paulo, mas não teve a mesma ligação, não é? Então houve uma perda aí no discipulado, perdeu a transparência, e aí ele correu risco. Graças a Deus, Deus conseguiu falar com ele através daquela visão e ele consertou esse erro. Mas no caso do Joás, quando Joiada morreu, o Joás, ele não se colocou debaixo de jeito nenhum. Ele rejeitou o profeta Zacarias, inclusive, o Zacarias, perdão. Ele não quis conversa, não é? E aí, aqueles príncipes, não é? Que outrora foram lá pedir para ele trazer os ídolos de volta, e ele disse não, pela influência do Joiada, agora ele cedeu, né? Começou cedendo pequeno, abrindo algumas exceções, foram entrando os ídolos novamente dentro do templo. Aí o Zacarias, filho do Joás, foi com ele e tentou falar na vida dele. Tentou corrigi-lo, tentou dizer, não, você está errado, você está quebrando um princípio. E sabe o que ele fez? Sabe o que foi que o rei Joás fez? Olha o ato de ingratidão dele com o discipulador e pai dele, o Joás. Ele mandou matar o Zacarias a pedradas. Eles mataram, ele não se colocou debaixo daquela situação. Gente, essa quarta coisa aqui é muito importante, não é? O discipulado. Um discipulado que funciona tem uma cobertura de oração, tem intercessão, não é, pelo discípulo. Você vê Jesus orando pelo Pedro. Pedro, eu intercedi por você para que Satanás não destruísse a sua fé. Você vê o apóstolo Paulo orando pelo Timóteo, lá em 2 Timóteo 1:3, orando por Tito, em Tito 1:4. Você vê esse princípio na Bíblia, daquele discipulador orando, cuidando, cobrindo de oração o seu discípulo. Gente, eu falei no comecinho que o final da vida do Joás, né, que começou tão bem, foi um rei tão fantástico. Irmão, acabou de uma forma tão terrível, ele nem recebeu a honra de ser enterrado no sepulcro dos reis. Ele foi lançado fora para ser sepultado como um indigente. Isso era uma desonra terrível, porque ele terminou a vida muito mal, não é? Muito mal influenciado. Não é? Então a gente vê aqui, enquanto ele tinha um discipulador, enquanto ele se colocou debaixo disso, ele foi um grande sucesso na vida, não só na vida espiritual, mas na vida também, na vida secular dele. Não é? Tá bom, queridos? Então, que Deus te abençoe, fica na paz Church, em nome de Jesus, amém.